O período helenístico, que se estendeu do final do século IV a.C. até a conquista romana do Egito em 31 a.C., foi uma época de grande transformação cultural e política na Grécia e no Oriente Médio. Esse período foi marcado por uma intensa mistura de culturas, na qual elementos gregos se mesclaram com tradições egípcias, persas e outras. Mas o que gerou esse período de mudança e mistura cultural? Para entender os fatores históricos que levaram ao período helenístico, é preciso voltar um pouco no tempo, até o século IV a.C. Nessa época a Grécia estava dividida em diversas cidades-estado, cada uma com seu próprio governo e suas próprias leis. Apesar de compartilharem a língua e a cultura grega, essas cidades-estado frequentemente entravam em conflito entre si, competindo por recursos e influência. Foi nesse contexto que surgiu Alexandre o Grande, o rei da Macedônia que conquistou grande parte do mundo conhecido na época. Em pouco mais de uma década, Alexandre conquistou a Grécia, o Egito, a Pérsia e outras regiões, estabelecendo um vasto império que se estendia da Europa até a Ásia. A conquista de Alexandre teve um impacto profundo na região. Ele difundiu a cultura grega por todo o seu império, fundando diversas cidades que levavam o seu nome e estabelecendo uma nova elite governante que misturava elementos gregos e locais. Além disso, a conquista de Alexandre gerou uma intensa circulação de pessoas, ideias e mercadorias por todo o seu império. Com as novas rotas comerciais, muitos produtos e conhecimentos antes desconhecidos foram trazidos para as regiões conquistadas, gerando um intenso intercâmbio cultural. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, dando origem a uma série de reinos sucessores. Esses reinos, conhecidos como reinos helenísticos, mantiveram a influência grega em suas culturas, mas também incorporaram elementos locais, especialmente no Egito e na Ásia. O período helenístico foi marcado pela ascensão desses reinos helenísticos, que se tornaram grandes potências regionais. O Egito, por exemplo, foi governado pela dinastia Ptolomaica, que manteve o poder por quase 3 séculos e deixou um grande legado cultural, como a famosa Biblioteca de Alexandria. O período helenístico também foi marcado por grandes avanços científicos e filosóficos, com pensadores como Aristóteles e Platão influenciando a forma como as pessoas pensavam sobre o mundo. Em resumo, o período helenístico foi gerado por uma série de fatores históricos, incluindo a conquista de Alexandre o Grande, a formação de reinos helenísticos e a intensa circulação de pessoas e ideias que se seguiu. Esse período foi marcado pela mistura de culturas e pela ascensão de grandes potências regionais, deixando um legado duradouro na história da humanidade.